Hoje eu vou ministrar sobre uma jornada de cura interior. Para quem não sabe, eu tenho um livro, na verdade é um livreto, ele tem apenas 32 páginas, em que ele foi inspirado na história de José do Egito, que todos conhecem como governador. As pessoas focam muito na ascensão de José, que ele foi exaltado, que ele teve a glória da segunda casa, como a própria palavra fala, mas não se trabalha muito a leitura da palavra voltada para as feridas da alma de José, de todas as feridas que ele sofreu, da jornada de cura interior dele. E hoje eu quero falar sobre isso. É, eu costumo dizer que nem toda dor sangra, e nem toda ferida se vê. Muitas das vezes a gente gosta de camuflar as nossas feridas interiores. E José, ele foi bem, não sei nem que palavras dizer astuto não, mas foi muito corajoso, em querer não mostrar a sua vulnerabilidade, apesar de tantas feridas que ele veio sofrendo durante a sua trajetória de vida. E em Gênesis 37:5 está escrito que José, ele teve um sonho e contou aos seus irmãos, o que fez com que eles o odiassem ainda mais. O sonho envolvia molhos de trigo no campo, onde o molho de José ficava em pé e os demais se curvavam diante dele, indicando domínio e liderança. Então não foi só a túnica, foi esse sonho também. A unção que José carregava, o favoritismo do pai por o pai ter tanto amor por José, isso causava inveja entre os irmãos dele. E a inveja, a perseguição, muitas das vezes, vem pelo que nós somos, não necessariamente pelo que nós temos. E são situações que são inevitáveis. Só um minuto que eu vou colocar aqui na tomada. E aí a gente observa por que que tem pessoas que são tão perseguidas, né? Principalmente nós que caminhamos na fé, nós que buscamos viver em retidão, que buscamos renunciar à nossa própria carne, viver em obediência. A nossa luta contra a carne já é tremenda. E quando as pessoas lá fora se levantam voluntariamente contra nós, muitas das vezes a gente fica se perguntando o porquê, mas desde os primórdios das pessoas que servem a Deus, que têm a presença de Deus, nós podemos perceber na história de José que, desde a antiguidade, essas pessoas eram perseguidas pelo que carregavam. Como eu acabei de ler aqui em Gênesis 37:5, que ele foi mal visto pelos irmãos só por causa de um sonho. E ele teve a inocência de contar, né? Muitas das vezes a gente compartilha dos nossos sonhos com aquela pureza, com aquela inocência, e não sabemos quem verdadeiramente está do nosso lado. E a gente precisa ter muito cuidado, ter discernimento ao compartilhar coisas que Deus revela a gente no oculto. E aqui eu trago as feridas da alma de José, o lado que muitas das vezes não é pregado. A rejeição familiar, quando ele foi odiado pelos irmãos por causa das visões e pelo favoritismo do pai, que está em Gênesis 37, do 4 ao 5. Eu não vou ler todas as passagens, mas quem quiser anotar para depois consultar como referência. A ferida também de traição de seus irmãos, que planejaram matá-lo, jogaram numa cova e depois venderam como escravo. A separação e a perda, quando ele foi arrancado do convívio do pai e de sua terra, ainda jovem. E também a injustiça, quando ele foi acusado falsamente pela esposa de Potifar e lançado injustamente no cárcere. Imagine você ser acusado injustamente de algo que você não fez e você ainda ser preso injustamente por conta disso. Às vezes, por uma pequena fofoca, já é constrangedor, já é muito humilhante. Imagine algo que venha a se tornar um crime para você ir para um cárcere por conta da má conduta de uma pessoa com você.
além de tudo isso, a ferida também do abandono, né? No cárcere, ele ajudou o copeiro, mas ele foi esquecido por 2 anos. Então, aqui é só um resumo das feridas que José acumulou durante os anos em que ele foi vendido, né, como escravo no Egito. E aí, a palavra diz em Gênesis 41:51, esse aqui eu faço questão de ler, 41:51. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Depois de tantos traumas que ele passou, eu acho que seria válido, né, ele querer esquecer. Mas Deus, ele não cura o que escondemos, ele cura o que expomos. E muitas das vezes a gente muda de cidade, diante de algo que nos feriu, a gente muda de emprego, a gente faz de conta que aquela pessoa não mais existe, evita tocar no nome. E aí, quando nos perguntam, você está bem? Estou. Ah, eu já esqueci. Mas por dentro, só Deus e nós sabemos como é que a nossa alma está diante de alguma ferida que foi que nos causaram, né? E mais uma vez eu afirmo, Deus, ele não cura o que nós escondemos. Nós devemos confessar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que nos acontecem, porque falar das nossas feridas é o que nos ajuda a curar. E foram 22 anos entre a venda de José, né, e o reencontro dele com os irmãos. A Bíblia relata em Gênesis 37:2 que José tinha 17 anos quando foi vendido pelos irmãos. Com 30 anos foi quando ele se apresentou a Faraó, está em Gênesis 41:46. Depois vieram 7 anos de fartura, como cita Gênesis 41:53. E durante o segundo ano da fome foi que seus irmãos foram até o Egito, está em Gênesis 45:6. Então, totalizou aí 22 anos entre a venda de José e o reencontro com seus irmãos. Mas nós vemos na passagem bíblica que quando ele reencontra com os irmãos, o que é que José faz? Ele faz de conta que não os conhece. E é justamente isso que eu citei anteriormente. A gente faz de conta que não conhece, a gente muda de cidade, a gente faz uma camuflagem do que realmente aconteceu, querendo transparecer um ar de superação, um ar de que não foi atingido, de que não foi ferido. E foi justamente isso que José fez. E nós temos que entender que o tempo e a distância são apenas pausas. E a gente não pode pausar uma ferida, porque mais cedo ou mais tarde ela vai sangrar. Quando nós temos uma queimadura na pele, não adianta a gente enrolar com um pano aquela ferida e fazer de conta que ela não existe. Nós temos que tratar. A mesma coisa são as feridas da nossa alma. Nós temos que deixar a ferida exposta e realmente buscar uma forma de ser curadas, para que a gente não venha ficar preso a mágoas do passado, que venham comprometer o nosso desenvolvimento pessoal, espiritual e até mesmo sangrar em pessoas que não têm nada a ver com o que a gente vem ali camuflando, sem querer mostrar a nossa fragilidade, sem querer mostrar a nossa humanidade. E quando a gente vai para a palavra que lê sobre a trajetória de José, inúmeras coisas ruins aconteceram, mas geralmente a gente pula os capítulos e só chega na ascensão de José, quando ele foi intitulado como governador do Egito, né? Criaram até um cargo, algo assim extraordinário. Você sair do calabouço para a ascensão de governador. A gente vê que Deus fez o sobrenatural na vida dele. Então, quando José ele reencontrou com os irmãos dele, que ele fingiu que não conhecia, a princípio ele queria pagar na mesma moeda. Mas depois, quando ele refletiu sobre o pai dele, sobre o irmão Judá, foi então que caiu a ficha de José e a palavra diz que
não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui a todo o homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu, e disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atônitos diante dele. E muitas das vezes a gente se depara com um conflito desse. A gente se encontra com alguma situação do passado, e aí a gente pode ter essa reação: fazer de conta que não conhece, tentar retribuir na mesma moeda ou pior, ou simplesmente deixar o Deus que nós servimos verdadeiramente trabalhar em nós e dar lugar para a cura, para a libertação e para o perdão. E José escolheu a melhor parte, foi se revelar para os irmãos dele, mesmo depois de tantos anos, vivendo amargurado e escondendo tudo que havia passado. E Deus, ele não cura o que fingimos que não existe. A cura, ela começa onde termina a encenação, como eu havia dito antes. Muda de cidade, faz de conta que não conhece. Tem pessoas que sofrem uma ferida de traição e aí ela busca repentinamente um novo relacionamento para mostrar para a sociedade que está bem, que superou, como dizem os jargões populares, que a fila andou. Mas por dentro só Deus sabe como é que essa pessoa está. E ela não quer expor o que dói. Hoje nós temos uma vitrine que são as redes sociais. As pessoas querem mostrar que estão bem, que são superiores, que têm uma vida perfeita. Elas não compartilham as suas vulnerabilidades, apenas o êxito de uma vida que nós sabemos que não é perfeita. Todo mundo tem problemas, todo casal tem alguma desavença. E raramente nós vemos isso em redes sociais e quando vemos é da pior forma, só viraliza o que é baixaria ou o que é sobrenatural. Coisas assim muito atípicas do nosso cotidiano é que a gente vê viralizar. Então são coisas irreais e as pessoas hoje estão hipnotizadas com essa falsa realidade, que elas não podem mostrar sua vulnerabilidade e tentam camuflar, tentam sempre estar ali encenando uma realidade que não condiz com a sua vida do cotidiano. E em Gênesis 45, do 4 ao 5, 45, 4 ao 5. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Então, ele se preocupou, né? Aqui José, ele tira a culpa dos irmãos e mostra que via a mão de Deus em tudo. Eles apareceram justamente nos anos de fome. E José teve a oportunidade de quê? Dizer, independente do que me fizeram, hoje o que eu sou é o que importa. E eu acolho vocês. Vocês me fizeram todo mal, mas esse reencontro eu vejo como uma conservação da vida. Foi Deus que me enviou adiante de vós. Então, a gente vê o cuidado de Deus. Mesmo ele tendo sido vendido, tendo sido preso, injustiçado, e ele teve o discernimento de entender que tudo aquilo ali foi um preparo para que, em um futuro, ele pudesse estender as mãos para quem um dia fez tanto mal a ele. E muitas das vezes a gente não tem esse discernimento. A gente acha que deve retribuir com a mesma moeda,
a gente acha que o outro não tem mais jeito, que nós devemos desistir das pessoas, que nós devemos virar a página e fazer de conta que aquela pessoa não existe. E muitas das vezes nos deparamos com situações, creio eu, que criada pelo nosso próprio Deus, para que a gente possa fazer a diferença, mostrar que apesar do que nos fizeram, nós podemos, sim, demonstrar o amor de Deus em nossas atitudes, porque a verdadeira cura da alma, ela não se limita ao invisível, ela verdadeiramente ela transborda. Essa atitude de José mostrou o quê? Que ele realmente estava curado, porque ele viu o agir de Deus e ele se dispôs a ajudar a quem o vendeu como escravo. E isso é muito bonito e muito raro nos dias atuais. Quando a gente fala sobre as feridas da alma, mais voltado para a questão da psicologia, nós temos a ferida de rejeição, que é a sensação de não ser aceito ou desejado desde a infância, geralmente essa é a origem. O comportamento de quem tem ferida de rejeição, geralmente essa pessoa ela costuma se isolar, tem medo de se expor, tem dificuldade em acreditar que merece amor, costuma evitar relacionamentos profundos e, na maioria dos casos, é, desenvolve baixa autoestima. E toda ferida ela tem uma máscara, como eu falei antes. As pessoas tentam camuflar, né? E a máscara é sempre fugir, evitar situações de risco de rejeição, se esconder em si mesmo. Muitas das vezes, só em pensar que vai receber ou não, já se precipita. Eu vou dizer o não primeiro, porque a gente pode até não entender, mas só sabe quem carrega. Você tem aquele histórico de rejeição, das pessoas sempre dizerem não, sempre lhe trazer ali um certo tipo de humilhação. Então, você tenta fugir dessas situações, porque realmente dói. E quando eu falo sobre feridas da alma, eu sempre peço para que as pessoas tentem identificar esses comportamentos, não apenas em si próprio, mas a gente sempre tem alguém próximo com essas características, e aí a gente consegue refletir melhor por que é que fulano se comporta assim, por que é que ciclano tem esse hábito de fugir de situações de rejeição. E aí a gente descobre que é porque tem alguma ferida, assim como também a ferida de abandono, que geralmente a origem é a ausência afetiva ou física de figuras importantes, como pais, cuidadores, pessoas amadas. Eu fui criada com os meus pais, até hoje tenho eles presentes, são separados, mas sempre foram muito presentes. Quando meus pais vieram se separar, eu já estava na fase da minha adolescência, mas mesmo assim sempre tive todo o suporte, até hoje tenho. E eu me relacionei com uma pessoa que foi abandonada pelo pai. E eu pude identificar alguns comportamentos, como o medo da solidão, a necessidade de atenção constante, aquela dependência emocional, como se apegar excessivamente a pessoas, ou sentir desespero quando não é correspondido. Então, são feridas que prejudicam muito o nosso desenvolvimento, principalmente na área conjugal. Imagine você ter uma pessoa ali que é dependente única e exclusivamente de você, que lhe sobrecarrega emocionalmente por traumas do passado, por não ter uma referência, porque foi abandonado. E geralmente a máscara é o que? A dependência, que é apoio e a companhia do outro a qualquer custo. Então isso acaba sobrecarregando e sufocando quem convive com pessoas que têm ferida de abandono, que não buscou ainda a cura, né? A questão também da humilhação tem como origem as experiências de vergonha, críticas constantes ou exposição pública. Quantas vezes nós vemos pessoas serem humilhadas publicamente, serem xingadas, enfim, com palavras tão baixas que acho que a gente não diz nem para o nosso pior inimigo, mas tem pessoas que não têm filtro e as palavras tanto edificam como também matam. Então a gente tem que ter muito discernimento no que vai dizer, para que não venha causar uma ferida de humilhação. Porque a tendência dessa pessoa é o quê? Se anular. Ela tem dificuldade em se valorizar.
É, ela aceita ofensas ou abusos como se ela merecesse. Muitas vezes desenvolve compulsões alimentares, sexuais. É a fuga, né? Uma fuga emocional. E a máscara de quem sofre a ferida de humilhação geralmente é do masoquista. Suporta demais, coloca as necessidades dos outros acima das próprias. Eu tenho uma amiga que ela não sabe fazer uma visita para alguém que ela gosta sem que ela leve um presente. É como se ela tivesse essa necessidade de agradar. E tudo ela lembra dos outros, tudo é para os outros. E como eu a conheço intimamente, eu sei que ela tem essa ferida. Só que é muito difícil a gente chegar para a pessoa e dizer, olha, você sofre disso ou daquilo, porque é algo que você tem que trabalhar muito, sabe? Bem devagarzinho e comendo pelas beiradas, como dizem popularmente, para que a pessoa venha perceber que precisa trabalhar determinadas feridas da alma, que ela precisa verdadeiramente de cura, porque muitas das vezes não vence na vida, não consegue alcançar êxito em muitas áreas porque está aprisionado a um padrão de comportamento oriundo dessas feridas. E a ferida de humilhação é isso. Muitas das vezes está ali, um relacionamento abusivo. Porque na infância o pai disse que não prestava, que não ia dar para nada. A gente vê muitos casos em que os pais amaldiçoam, diz que vai ser prostituta. Outro dia eu ouvi um comentário tão horrível. Uma moça aqui próximo disse à própria filha: Você merecia um homem que lhe batesse todos os dias. Então, veja que palavra dura, que palavra ruim para você professar, né? Para o próprio filho, né? Para a filha, melhor dizendo. E tudo isso vão gerando feridas. E aí a pessoa se sente realmente desvalorizada, porque quem mais poderia amar, acolher, incentivar é quem está ali diariamente dizendo: você não presta, você não merece isso, você não foi feita para isso. Ou até mesmo fazer comparações, ter a maldade até de comparar questões de estética, tudo isso é uma forma de humilhar e de ferir as pessoas, e a gente precisa ter filtro no que vai falar, para que a gente não venha estar causando nenhum dano emocional às pessoas. Outra ferida também é a ferida de traição, que a origem é justamente a quebra de confiança. E quando se fala de traição, não é só traição conjugal, não. É a quebra de confiança mesmo, de você buscar naquela pessoa uma atitude de lealdade e você vê que promessas não foram cumpridas e inúmeras experiências de decepção. Geralmente, o comportamento de uma pessoa que já foi traída é o que? A desconfiança, o ciúme, dificuldade em delegar ou confiar em relacionamentos. Ela busca ter o controle das situações para não querer ser enganado novamente. Como a gente vê em muitos casos, tem que ter senha de tudo e às vezes clona telefone, coloca GPS de carro. Então, a máscara de quem já foi traído, que tem essa ferida de traição, é justamente essa de controlador. Ele precisa do controle para se sentir seguro. Mas isso, ele sangra e sangra nos outros, porque ninguém suporta conviver com uma pessoa que vive lhe monitorando 24 horas. Ou você confia ou não confia. Então, é uma situação assim muito delicada. Assim como também temos a ferida de injustiça, que a origem é, é oriunda de situações em que a pessoa se sentiu tratada de forma desigual, de forma rígida, né, sem reconhecimento, um comportamento, geralmente quem tem ferida de injustiça, eu já tive, mas para a honra e glória do Senhor Jesus eu fui curada. Até hoje ainda tem alguns traços, mas faz parte também da minha personalidade, a questão do perfeccionismo, a rigidez comigo mesma e com os outros. E muitas das vezes dificuldade em expressar sentimentos, valorizar demais a ordem e o certo, o errado. Houve um período da minha vida em que eu era sim ou era não. Até hoje ainda tenho isso, porque a própria palavra diz, ou é sim ou é não, né? O morno não dá certo, não existe meio termo. Então, mas tinha sempre essa rigidez de não flexibilizar as coisas, de achar que as coisas tinham que ser do meu jeito, porque fizeram isso comigo, então a partir de hoje eu vou ter esse padrão de comportamento, quando na realidade eu carregava uma ferida na alma, minha injustiça, e era justamente isso, eu tinha aquela áurea carregada, sabe?
e eu fazia questão de dizer que era forte, que eu não era vulnerável. E depois Deus foi lapidando isso em mim. Eu tratei isso através do amor de Jesus, buscando na palavra e também com terapia. Fiz o acompanhamento com uma psicóloga. E aí eu pude identificar. Eu já sabia a origem, que eu realmente fui vítima de uma injustiça, e foram muitos anos para que eu pudesse superar. Hoje eu consigo falar. A pessoa que foi injusta comigo, outro dia entrou em contato comigo para me pedir perdão. Eu conversei com ela, acho que umas 2 horas de relógio por telefone. E aí eu disse a ela que aquilo não me doía mais, que eu estava em paz, que muito pelo contrário, sempre que eu lembrava da pessoa dela, eu entregava em minhas orações a Deus. E hoje eu consigo respirar aliviada, porque eu não tenho mais esse trauma. Eu fui tão injustiçada que eu cheguei ao ponto de, se alguém viesse conversar comigo, eu já tinha medo de conversar com aquela pessoa, achando que ia ser caluniada. Eu não deixava nada no meu telefone, eu apagava tudo. Eu vivia sempre apagando tudo, porque eu tinha medo que alguém visse uma conversa minha, interpretasse de forma errada, compartilhasse com alguém. Na época em que eu sofri essa ferida de injustiça, hoje eu posso compartilhar. A pessoa clonou o meu WhatsApp, fez print de trechos de algumas conversas e expôs para minha família, dizendo que eu tinha feito algo que eu não tinha feito. E aquilo ali me machucou muito. Então foi um trauma assim que foram anos para eu conseguir superar. E Deus me deu sabedoria para que eu não repetisse esse padrão com outras pessoas. Após esse trauma, eu me casei e vivi 8 anos com o meu ex-esposo. Hoje nós somos separados, mas eu não levei esse padrão para dentro do meu relacionamento, de fazer com ele o que fizeram comigo, de estar ali monitorando, de estar cobrando, de estar caluniando. Eu busquei ser uma versão totalmente contrária ao que fizeram comigo, e foi isso que me ajudou na minha cura. E é muito importante, após um trauma, qualquer ferida que seja, que a gente venha buscar a cura antes de ir sangrar as nossas feridas em outras pessoas. Isso é muito importante, a gente precisa ter essa resiliência de que nós precisamos de cura para não sobrecarregar os outros. É por isso que a gente vê muitas mulheres, homens, mudando de relacionamento como se mudasse de roupa, porque eles estão ali feridos, estão machucados, e aí acham que mudando de parceiro, o problema vai resolvido, quando na realidade não vai. A cura interior, o próprio nome já diz, é algo seu e Deus. E a gente precisa buscar essa cura. Eu estou aqui expondo o que eu vivi, e é muito injusto alguém abrir as portas da vida dele para lhe acolher e você ir com a sua bagagem de outros relacionamentos, de traumas que não foram curados. Muitas das vezes você muda de um relacionamento para outro só por questão de carência e vai sobrecarregar o outro. Então a gente precisa filtrar o que foi que feriu e ir em busca dessa cura, para que a gente não venha sangrar nos outros, ter responsabilidade afetiva conosco e com os outros. Então eu tinha essa ferida de injustiça e eu era muito rígida. Hoje eu vejo que tem traços da minha personalidade, mas como era antes, não. Hoje eu consigo ver o lado humano das pessoas, não passei pelo processo como José, mas Deus me colocou em situações em que eu tinha que acolher a vulnerabilidade dos outros e dizer: "Ei, aqui não, você não pode ser assim com todo mundo. Fulano tem essa fragilidade. Eu vou colocar você em um cargo de liderança que é para trabalhar a sua humanidade." E Deus trabalhou e muito, viu? Muito mesmo, porque teve uma época que eu fui síndica do meu condomínio, são 128 apartamentos, mas eu não tinha em mente que eram 128 unidades, mas 128 famílias. E tinha pessoas de alto poder aquisitivo, outras que caíram lá de paraquedas, iludidas por corretores.
recebia ligações de pessoas, Geice, eu não tenho como pagar o condomínio esse mês, Geice, eu vou ter que vender meu carro para pagar a construtora, Geice, se eu ligar a energia do meu apartamento, eu não consigo pagar a prestação, meu apartamento precisa ficar fechado. E questões de pessoas que tinham filho com autismo, nível de suporte 3, que o vizinho de cima não suportava o barulho da criança. Então, foram 2 anos em que Deus trabalhou bastante essa rigidez que eu tinha. Foi algo que Deus usou para trabalhar a minha humanidade. Eu costumo dizer que nem todo mundo é para estar trabalhando no altar, não. Onde Deus nos coloca, a gente tem a oportunidade de evangelizar e principalmente de nos moldar, para que a gente tenha essa sensibilidade de ver que o outro é vulnerável, como nós somos. Ainda que não professe a mesma fé que nós professamos, ainda que aquela pessoa tenha uma vida, princípios e valores totalmente contrários aos nossos, nós temos que ser flexíveis, entender o lado do outro, não sangrar o que nos fere em cima deles e muito menos tentar impor o nosso jeito para o comportamento e a conduta das outras pessoas. Então, Deus tem a forma dele de trabalhar, como José falou, né? Que foi para providência de Deus. E hoje, quando eu reflito, os 2 anos que eu fui síndica, que eu quase perco meus cabelos, se não fosse o meu condomínio, talvez eu não estaria aqui hoje, ministrando, falando sobre cura interior, porque eu busquei a psicologia, eu busquei a Deus, mas Deus também foi me lapidando no processo, no meu dia a dia, me colocando em situações em que eu tinha que trabalhar a minha humanidade e não querer manter aquela capa de rigidez, tentando transparecer uma força bruta que não é da minha origem. Deus não me fez para ser rígida, Deus me fez para ser filha amada. Se eu sou filha amada de Deus, eu tenho que transparecer e tenho que doar para as pessoas aquilo que o meu pai me dá, que é amor, paciência, misericórdia. E é como eu falei, cada ferida, ela molda a forma como a pessoa se relaciona consigo, com os outros e até com Deus. Geralmente, a pastora Jane sempre fala que quem tem ferida de abandono, foi abandonado pelos pais, dificilmente consegue se firmar na igreja, porque ela não tem a referência de pai. E como eu citei, a minha ferida, que hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, eu sou curada, a ferida da injustiça. E meus relacionamentos comigo, com os outros e até com Deus. Muito rígido. Eu achava que se eu não tivesse 100% de acordo com o que a palavra dissesse, eu não era digna nem de ir para um culto. Porque eu tinha isso que eu tinha que me lapidar totalmente para poder estar ali. Até quando Deus me revelou, através de uma pastora, que Deus ia me lapidando no caminho. Então, vocês vejam o quanto uma ferida prejudica a nossa vida num todo. O conflito interno de querer camuflar o que eu sentia, o conflito externo de aplicar na vida dos outros o que eu achava que deveria ser o certo, e o conflito espiritual de achar que Deus não me aceitava porque eu era falha. Então, eu estava ali engessada naquele perfeccionismo, aprisionada em algo que foi causado através de uma ferida na alma. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu posso dizer que eu estou livre e eu sou curada. E como é que nós vivemos a nossa jornada de cura? Primeiro, a gente reconhece, a gente precisa dar nome à nossa dor. Se foi traição, é traição. Como eu falei, a minha foi de injustiça, eu fui caluniada. E a minha ferida era isso, foi a calúnia que eu sofri. E eu coloquei diante de Deus. Teve uma situação mesmo, a primeira psicóloga que eu fui, ela disse: se você fez, você pode me dizer. Como se dissesse assim: eu quero saber a fofoca completa. E eu saí do consultório dela, nunca mais voltei. Que eu achei um absurdo da parte dela. Como se eu fosse um confessionário de igreja. E eu só queria mostrar a minha humanidade. E foi aí que eu percebi que o único que podia me acolher naquele momento e não iria me julgar era Deus. Então eu fiz a entrega, eu coloquei diante de Deus. E aí, passado-se algum tempo, poucos meses depois disso, eu quis viver uma nova vida, uma nova história. Eu busquei a pessoa que me caluniou. Liguei para ela, conversei com ela, disse: eu lhe perdoo. Por isso, 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 isso e isso.
E ali foi uma virada de chave. Deus me restaurou, Deus, ele me prosperou. Eu permiti que Deus refizesse a minha identidade. E depois eu fui fazer o quê? Eu fui transbordar. Depois de ser restaurada, eu fui transbordar. Levar cura para os outros. Isso aconteceu há 8 anos atrás. 8, não, 9 anos atrás. E a pessoa só veio me pedir perdão 8 anos depois. Imagine se eu ficasse aprisionada por 8 anos esperando perdão de quem me acusou injustamente de algo. Quem queria estar perdendo? Quem iria estar perdendo seria eu. Porque eu não ia reconhecer minha dor. Eu nunca ia me voltar para Deus como eu me voltei através daquela dor. Veja como Deus ele é pedagógico. Através de uma ferida, eu consegui me aproximar de Cristo. Eu consegui me voltar verdadeiramente para Deus. Eu consegui perdoar, que é a chave da libertação, é o perdão. Eu consegui me restaurar, refazer a minha identidade em Deus. E depois de todo esse processo, transbordar a minha cura, ser mais humana, ser mais compreensiva. E hoje eu tenho um jargão que eu sempre digo a qualquer pessoa quando vem me contar qualquer tipo de fofoca. Eu disse, olha, o único que eu acredito sem ver é Deus. Respeito a sua opinião, ouço a sua versão, mas como eu não ouvi o outro lado, eu não posso opinar em nada. E isso para mim é muito libertador. Sempre digo, o único que eu acredito sem ver é Deus, porque eu sei o que uma frase mal contada pode trazer de dano para a vida de uma pessoa. E a gente precisa ter muito cuidado antes de julgar o livro pela capa, porque Deus ele não tem medo da nossa dor. Ele é especialista em restaurar corações quebrados. E a gente precisa ter essa entrega, independente do que nos fizeram. Veja o processo de José. José se voltou para o que Deus tinha para ele, para a presença de Deus na vida dele. Ele não foi repetir o mesmo padrão dos irmãos. Ele curado, ele exalou o quê? A cura. Ele foi transbordar o que havia de bom nele. E em Tiago 4:8 fala assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, é algo assim que é libertador. Hoje, a nossa tarde é um devocional para a gente só falar do amor de Deus, do amor de Jesus. E algo que tem me tocado muito, e eu tenho certeza que, de certa forma, já tocou em vocês que acompanham os devocionais que a cruz, ela resolve tudo. Tudo. A cruz resolve tudo. O sacrifício de Jesus por nós resolve tudo. Independente do que nos fizeram, independente do que falaram a nosso respeito. Quando a gente olha para o Pai, um Pai amoroso, um Pai de misericórdia, um Pai que nos acolhe, um Pai que todos os dias, quando a gente clama, Senhor, a gente já sente dentro do nosso coração o Espírito Santo dizendo, Ele está aqui. Então a gente não precisa se limitar apenas à opinião dos outros. Acredito sim na medicina. Deus usa situações, usa pessoas, usa profissionais, profissionais maravilhosos com discernimento. Eu espero em Cristo que a moça que queria que eu contasse a ela uma fofoca, ela já tenha sido liberta desse espírito de fuxico, porque foi algo assim que me traumatizou, mas Jesus chegou na frente e me mostrou outro caminho para que eu pudesse trabalhar a minha cura interior. Mas existem muitos profissionais de responsabilidade, pessoas verdadeiramente usadas por Deus, lideranças religiosas. A pastora Jane sempre costuma falar a respeito de trabalhar com libertação, com cura interior. A gente precisa verdadeiramente buscar pessoas que tenham instrução na palavra, que tenham discernimento, e principalmente pessoas também que tenham testemunho, porque existem situações em que você nunca viveu, então você não pode opinar. Como o próprio José falou, os 22 anos que ele passou foi um preparo para que ele pudesse ajudar a família dele nos próximos 5 anos de fome que ia ter no Egito. E a gente muitas das vezes passa por tribulações, por provações, e a gente fica se perguntando o porquê, como eu citei anteriormente, 2 anos sendo síndica, inúmeros problemas. Às vezes tinha dias que meu telefone carregava, descarregava a bateria em menos
de 30 minutos. Eram muitas mensagens, mas eu nunca deixei de responder a ninguém. Eu sempre busquei trabalhar o meu lado humano. Foi ali que Deus quebrou a minha rigidez. Foi ali que Deus me lapidou para que eu trabalhasse em cima da verdade, para que eu não sangrasse nos outros, para que eu mostrasse que existem pessoas ainda de palavras, existem pessoas ainda de confiança, existem pessoas que verdadeiramente são servos e que verdadeiramente são seguidores de Cristo, que estão aqui para fazer o bem, independente de placa, independente de religião. Quando você entende que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que ele pode sim lapidar o seu caráter, a sua conduta, que ele pode lhe fazer uma nova criatura, você consegue trilhar qualquer caminho quando você se apoia em Deus, quando você tem como referência a Cristo. E é isso que eu tenho para falar hoje, que vocês possam buscar a cura interior de vocês, que vocês possam fazer um filtro de todo o mal que já lhe aconteceu na vida. Se tem uma palavra contrária que até hoje vive martelando na sua cabeça, que você possa expressar isso no seu secreto para Deus, ou conversar com uma psicóloga ou com um líder espiritual. Chegar e dizer, olha, na minha infância minha mãe falou isso, e isso até hoje me dói. Se você não tem condição de conversar com a pessoa, às vezes quem lhe feriu não está nem mais entre nós, está em outra dimensão. Converse com o espelho, converse com si mesmo, busque uma terapia, busque alimentar sua criança interior, tente pensar em coisas boas, não se apegue ao que lhe fizeram, busque verdadeiramente ser curado, olhe para o futuro e enxergue que existem pessoas que precisam de você, precisam do seu olhar de misericórdia, precisa do seu olhar humano. Sempre costumo dizer que nós não somos supercrentes, não somos sobrenaturais. Sobrenatural só é Deus. Pouquíssimo se fala sobre feridas da alma. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu me sinto muito bem em estar reunida com essas mulheres toda sexta-feira à tarde, porque as pessoas acham que por sermos cristãos, nós não podemos ser depressivos, nós não podemos ter conflitos internos, nós não podemos buscar uma terapia, e nós precisamos sim de cura, porque ainda que você tenha uma caminhada na vida cristã, veja a trajetória de José, foram 22 anos para ele reencontrar com os irmãos. E nesses 22 anos aconteceram inúmeras coisas. Ele teve dois filhos, Manassés e Efraim. Ele foi nomeado como governador do Egito. Ele estava em ascensão, mas ele estava ainda ferido. Hoje você pode estar em uma liderança, pastoreando, você pode estar sendo gerente da melhor empresa, tá na sua melhor qualificação profissional. Se você tiver uma ferida na alma, a sua vida nunca vai ser completa. Existem áreas da sua vida que nunca vão ser rompidas. Você vai permanecer ali vivendo em círculos. Você não vai conseguir mudar a sua rota. Você sempre vai estar voltando para a mesma situação. E muitas das vezes se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa intragável, aquele tipo de pessoa que quando chega o ambiente é carregado por conta da energia que carrega, de tanta ferida, e você senta com uma pessoa que ela tem ferida na alma. A murmuração dá até dor de cabeça, porque é só falando de miséria, enfim. Então, que a gente possa refletir o que realmente nós carregamos, se nós estamos verdadeiramente curados, e que a gente possa buscar essa cura. Busque na palavra, busque em terapias, mas não fiquem aprisionadas em nenhuma dessas feridas que eu citei aqui. Não fiquem magoadas por situações do passado. Busquem a sua cura interior, que é a cura e o perdão, ele é libertador. E eu agradeço por essa rica oportunidade. E antes de encerrar, eu queria estar orando por quem está presente, ou por quem vai assistir futuramente esse devocional. Pai amado, Pai querido, Tu és o Deus que nunca falha e nunca falhou. Deus, neste momento, Pai, eu me coloco diante da Tua presença, Pai.
expondo a Ti, meu Pai, a minha vulnerabilidade, a minha fragilidade, a minha humanidade, Pai, porque eu não sou nada sem a Tua presença, sem o Teu amor, sem o Teu perdão, sem a Tua misericórdia, Pai. Senhor, abençoe as minhas irmãs que estão aqui presentes, que elas possam ser boca tua, aonde elas chegarem, que elas usem palavras que possam edificar, que possam fortalecer vidas que estão aí sedentas, vidas, Pai, que muitas das vezes nunca nem receberão um elogio. Senhor, que por onde elas passarem, elas possam olhar cada ser que cruzar o caminho delas com um olhar humano, que elas possam, Pai, trabalhar a humanidade delas, Pai, não o perfeccionismo, Deus, não a dureza do coração. Senhor, molda, Pai, o nosso coração em nome de Jesus, Pai, nos dá coração quebrantado, espírito contrito, discernimento no espírito, meu Pai, para entender que nós temos vidas lá fora que precisam de cura, que precisa de um abraço, que precisa de uma palavra de otimismo, que precisam ouvir você é capaz, eu acredito em você. O que aconteceu com você não define quem você é. Quem lhe define é Deus. A sua referência é Jesus. E você pode vencer, porque Deus está contigo. Que elas possam declarar diariamente: o céu está comigo. Essa é uma oração que eu faço. Entrego, meu Pai, a vida das minhas irmãs a ti. E só o Senhor tem a palavra que cura, que liberta. Só o Senhor tem o amor que restaura. E torno novamente a dizer, Pai, a cruz resolve tudo. Obrigada, Pai, pelo sacrifício do teu filho amado por nós, para que nós possamos estar aqui hoje, reunidas, somente, Pai, para a tua glória, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor.